Por favor, podemos aceitar por um momento. Eu quero glorificar a Deus, magnificar os céus, por mais essa oportunidade de poder estar orando com os irmãos nesse momento tão crucial na história da DPB, que para mim é um privilégio imensurável estar aqui nesse 12º congresso de aniversário da DPB. Quero louvar a Deus, porque ainda hoje eu estava conversando com a missionária Mayra e estava falando com ela como que Deus ele é extraordinário, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Jotiel ali no Projeto Civis, e quando Deus nos inseriu no coração do pastor Jotiel e dos pastores, pastor Gesiel, né? Pastor Gesiel, era como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa, senti uma comunhão tão grande que eu fiquei completamente em paz, à vontade. Sabe, quando você chega a primeira vez que você chega num lugar e você se sente completamente em casa, né? É o carinho, é a reciprocidade que os irmãos têm pelo nosso ministério, pela nossa vida. Eu só tenho que louvar a Deus por cada pastor aqui, que sempre nos recebe com todo carinho, né? Assim como também nas congregações da DPB, que nós já estivemos com os pastores lá, né? Então, eu só tenho a louvar a Deus por esse ministério. São 12 anos de muita luta, isso é evidente, né? Mas até aqui o Senhor tem sustentado e vai continuar sustentando essa obra. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Evangelho de Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu és Pedro, porém sobre essa pedra, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus está dizendo que a igreja tem um dono, esse dono se chama Jesus de Nazaré. É por isso que até aqui Deus tem sustentado essa obra. Eu sei que veio muitas adversidades, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas perdas, né, pastor Jotiel? Né, pastores? Porque o Evangelho não é só apenas êxito, só ganharmos. Existem momentos que nós perdemos algumas batalhas, mas nunca perderemos a guerra, porque Jesus está conosco. Pastor Valdirei, Deus abençoe a vida dos pastores músicos, maestros, Santiago Ribeiro, assim como todos os demais, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe a todos. Mais uma vez eu quero aqui fazer menção, né, da minha gratidão por essa rica oportunidade. Eu trago saudações. Pastor Benedito manda saudações, manda um abraço. Toda vez que eu comunico que eu vou vir aqui, ele fala: leva um abraço lá para o pastor. Só que ele fica meio confuso, igual eu. Ele fala: pastor Josiel, Joel. Não. É pastor Jotiel, Gesiel e o pastor Josiel. E ele manda um abraço, manda saudações aos pastores. A pastora Cláudia também manda saudações. E a missionária Mayra também manda saudações. Eu acredito e creio que no domingo a missionária Mayra estará conosco aqui. Ela, o Enzo está só crescendo e está cada dia mais pentecostal. É uma benção. A gente brinca, mas palavra, por isso que crente tem que tomar cuidado até com a brincadeira que você faz. Quando ele estava no ventre, eu falava para a mãe dele: esse menino vai ser pentecostal. Esse menino vai ser pentecostal. Aí nasceu, pastor. Bravo, chorando. Na primeira noite, eu fiquei com a Mayra lá no hospital. Foi um tempo todinho com ele no colo. E ele bravo. E eu cantava os hinos da harpa, pastora Valdirei. E o menino não acalmava. Aí eu comecei a cantar os louvores de adoração e o menino não acalmava. Aí de repente eu comecei a cantar Joquebede, você não vai morrer. O menino acalmou. Quando
irmãos, é sério isso aqui. O louvor de ninar dele é Joquebede, você, Moisés não vai morrer. Quando não, é o grandão da Galileia. Aí são mulher pentecostal, esse menino tem jeito. Amados, vamos à inerrante palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, que é o tema dessa poderosa festa. Jesus está presente nesta noite, meus irmãos. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Estamos a vias aí de estar viajando. Estaremos ministrando lá na cidade de Itanhaém. Mas estaremos pregando lá uma vigília. E no domingo, pela manhã, estamos pegando a estrada de retorno para estarmos aqui no domingo às 18 horas, adorando a Deus com os irmãos. Em nome de Jesus. Peço aos irmãos que orem a nosso favor, lembrem de nós nas orações, para que a boa mão de Deus nos leve em paz e segurança, como tem sido, para a glória do Senhor Jesus. Amém? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Vamos à palavra do Senhor. Por favor, se for parte da liturgia da igreja, de ficar de pé, com a permissão do pastor, por gentileza, se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus é bom. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, o qual tem em epígrafe aqui a celebração de Davi. Versículo 34 diz: louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque é bom. Diga comigo, porque é bom. Pois a sua benignidade dura para sempre. Toma esse seu assento, você que pode ter a melhor salva de palmas para Jesus. Amados e queridos irmãos, esse tema é um tema muito forte, porque esse tema ele fala acerca da bondade de Deus. Para que possamos exaurir melhor entendimento dentro desse contexto, vale ressaltar que esse contexto ele narra um dos acontecimentos mais importantes na história do segundo rei de Israel, porém o maior rei, teologicamente dizendo, que Israel já teve. Marca um momento crucial na história do rei Davi. O rei Davi é uma referência. O rei Davi é uma referência que transcende todos os credos religiosos. É bem verdade que até mesmo aqueles que não professam a mesma fé que nós, já ouviram falar de Davi, conhecem. Até mesmo aqueles que não são leitores da Bíblia Sagrada, já ouviram falar de Davi em algum aspecto, em algum evento. O menino que derrubou o gigante, aquele que foi ungido entre seus irmãos, aquele que recebeu 3 unções para assentar-se no trono de Israel, o maior rei que a história de Israel já teve. Os 3 maiores segmentos religiosos do mundo prestam reverência a Davi. Os 3 maiores segmentos religiosos do mundo prestam reverência a Davi. E quais são esses 3 maiores segmentos religiosos do mundo? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Nós sabemos que Davi, nesse contexto, ele está vivendo um momento crucial. Está feliz, assim como todo o povo de Israel. Por quê? Porque Davi está inserindo a arca do Senhor no seu lugar devido.
Davi trouxe a arca do Senhor para Jerusalém. Nós sabemos o quão importante era a arca do Senhor para a história de Israel. Nós sabemos o quão significante era a arca do Senhor para os filhos de Israel. Em rápidas palavras, eu quero aqui voltar um pouco com os irmãos aqui na história da Bíblia Sagrada. Se voltarmos lá no Êxodo, nós vamos começar a entender a importância que tinha a arca do Senhor para Israel. A arca do Senhor era um utensílio sagrado que não apenas representava, como também trazia a presença de Deus, também consigo a manifestação da cabot, ou da glória de Deus, no meio dos filhos de Israel. Nós sabemos que lá em Êxodo, Israel está em rumo à Palestina, em rumo à terra prometida, quando os filhos de Israel vieram a Moisés e olharam para Moisés e levantaram a seguinte indagação: Moisés, nós queremos também ver a presença de Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ver a glória de Deus também, assim como você, Moisés. Alguns dentre os filhos de Israel vão até mesmo olhar para Moisés e levantar a seguinte indagação: olha, Moisés, porventura não és tu carne como nós? Moisés, não és tu homem como nós? És tu melhor do que nós? Por quê? Porque tu vê a glória de Deus, tu vê a face do Eterno. O Eterno se manifesta a você. E o que impede de Deus se manifestar para nós, o que impedia de Deus se manifestar para o povo, não era porque Moisés era Moisés, não era porque Moisés era melhor, não é porque Moisés tinha algo que o tornava um super líder, um super homem. O que diferenciava era a entrega de Moisés, a busca de Moisés, a reverência que Moisés tinha pela presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção entre cor, raça, tribo ou classe social, mas é bem verdade que quem busca mais de Deus tem mais de Deus. É bem verdade que quem se doa mais para Deus recebe mais de Deus. Às vezes existem pessoas que vão olhar e vão dizer: eu nunca vi a presença de Deus. Não digo a face, mas a presença. Eu nunca vi anjo voando, eu nunca falei em línguas estranhas. Pessoas até mesmo vão dizer: estou tanto tempo na igreja, eu nunca senti algo diferente, eu nunca vi o enfermo ser curado, eu nunca vi sinais de maravilha no seio da igreja do Senhor. Aí vem a resposta de Deus. Muitas das vezes é preciso buscar mais, muitas das vezes é preciso se doar mais, muitas das vezes é preciso orar mais, porque quanto mais se busca, mais perto de Deus você está. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais intimidade você terá com o Criador. E quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais Deus vai revelar os seus mistérios na nossa vida, mais Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Por isso que Davi convoca o povo a louvar, a adorar, a buscar a face do Senhor. Inúmeras vezes nós vamos encontrar na Bíblia recomendações para que buscamos a sua face. Lá em Provérbios vai dizer que Deus ama os que o amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. A expressão madrugada aqui não está aplicada literalmente no fuso horário. Deus não está falando do fuso horário. Quando a Bíblia fala de noite ou dia ou madrugada, faz alusão a faces da nossa vida. Então Deus está dizendo: a madrugada naquele tempo fazia alusão à
você buscar, Deus vai se revelar na sua vida. Mesmo no momento de adversidade, se você buscar, Deus vai se manifestar na sua história. Aí a Bíblia vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh, glória a Deus! A convocação divina para nós nessa noite é adorar, é buscar, é louvar, é entregar, é regozijar, é se alegrar. Porque enquanto você se alegra, a presença se manifesta na sua vida. Enquanto você se alegra, a presença se manifesta na sua história. Só quem veio louvar, adorar, glorificar e bendizer o nome do Eterno, entregue a Ele a glória que é divina, entregue a Ele a adoração que é devida, entregue a Ele o seu louvor nesta noite. Aleluia, aleluia. Então o povo está indagando a Moisés. Moisés sobe, Deus manda Moisés subir ao monte. Moisés sobe e lá no monte Sinai, Deus vai arrebatar, podemos dizer assim, Moisés, vai inserir Moisés num tabernáculo que existe na eternidade. E lá Deus vai mostrar para Moisés como será construído o tabernáculo do Senhor, o que será inserido dentro do tabernáculo, as divisões e os utensílios que serão inseridos dentro do tabernáculo. E entre os utensílios, Deus vai mostrar para Moisés a arca do Senhor. E Deus vai falar para Moisés: construa a arca de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Coloque no lado de fora da arca 2 argolas, entre as 2 argolas 2 varões, 2 varas, 2 pedaços de madeira que serão apoiados sobre os ombros dos levitas. Sobre a arca haverá uma tampa, sobre a tampa da arca haverão 2 querubins, uns de fronte para o outro. Os 2 se encontrarão embaixo no joelho, e as suas asas em cima também se encontrarão, formando no meio da arca um círculo. Esse círculo, ele tinha 2 significados. O primeiro significado do círculo era a aliança de Deus com Israel, era o pacto de Deus com Israel, era a bondade de Deus para Israel. A aliança, o pacto, a bondade de Deus para com Israel. O segundo significado do círculo que se formava no meio do propiciatório, da tampa da arca, era o símbolo da eternidade. Porque a eternidade é o símbolo de um círculo. Por que é o símbolo de um círculo? Porque o círculo não tem começo, nem meio e nem fim. Assim é a eternidade. Então era Deus dizendo: diga para o meu povo que o círculo que será formado no centro da arca, ele representa a aliança e a eternidade. A aliança é o pacto, eternidade perpétuo. Perpétuo quer dizer não terá fim. Oh glória! A bondade do Senhor não terá fim. É por isso que o salmista diz aqui que a benignidade dele é para sempre. Oh glória! A benignidade dele é para sempre. O que significa a expressão para sempre? Não se aplica apenas no período que tem começo, mas não terá fim, mas
serão inseridos 4 elementos dentro da arca, ou melhor dizendo, serão inseridos 3 elementos dentro da arca. E quais são esses elementos que serão inseridos dentro da arca? Deus fala para Moisés: será colocado dentro da arca um pote de maná, será colocado dentro da arca uma réplica do decálogo, ou uma tábua dos 10 mandamentos. Será inserido dentro da arca também a vara que floresceu na mão de Arão. O que significa esses 3 elementos? O pote de maná, o decálogo, ou os 10 mandamentos, e a vara que floresceu na mão de Arão. É simples. Ora, se a arca do Senhor, ela representa a presença de Deus, então significa que o pote de maná nada mais era do que a providência de Deus para o seu povo no deserto. Por que a providência de Deus? Ora, meus irmãos, Moisés está conduzindo pelo deserto cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eu vou repetir: Moisés está conduzindo pelo deserto cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Segundo as estatísticas e os estudos, para alimentar toda aquela gente era necessário aproximadamente 150 mil quilos de alimento por dia. 150 mil quilos de alimento por dia. Agora a pergunta que não quer calar: de onde vai tirar tanto alimento? Ainda mais no deserto. De onde vai sair tanto alimento? Ainda mais no deserto. Porém, o povo está preocupado, porque no deserto não tem o compre bem, no deserto não tem o açaí, no deserto não tem o atacadão, no deserto só tem areia, no deserto não tem lavoura. E está todo mundo pensando: o que comeremos, Moisés, nesse deserto? Como iremos nos alimentar nesse deserto? Aí Deus vem e fala com Moisés: Moisés, diga ao povo que não temas. Amanhã pela manhã, amanhã bem cedo, eu enviarei a providência. Qual era a providência? Era o maná. Segundo alguns historiadores, o maná, ele era uma espécie de pequenas, era como se fosse semente de coentro, bem branquinho, que caía do céu como chuva. E o interessante é que, segundo a história, o maná, ele tinha um cheiro agradável, como se fosse baunilha. Então Deus enviava na primeira hora do dia, Deus enviava o maná para alimentar o povo. Olha que interessante, olha a bondade de Deus, olha o cuidado de Deus com o seu povo no deserto. Deus dizia para Moisés: na primeira hora do dia eu vou enviar, Moisés. O povo não precisava saírem das suas tendas para ir atrás do alimento. O povo não precisava caminhar quilômetros no deserto para encontrar o alimento. Não, Deus enviava do céu na porta do povo. O que isso significa? Se a arca representa a presença e o maná está inserido dentro da arca, significa que aonde a presença de Deus está, a provisão de Deus para a nossa vida. Eu quero profetizar na vida de alguém que acredita aqui. Deus me trouxe aqui, eu estou ministrando e Deus está me revelando. Deus manda dizer: você não vai precisar correr atrás, Deus vai enviar o recurso na tua casa. Uma baracalabaia, você não vai precisar pedir emprestado, Deus vai enviar na tua casa. A baracandoralha, você não vai precisar pedir para o agiota, nem pegar empréstimo no banco, porque hoje a providência de Deus chegou na sua vida. A bondade de Deus trará providência do céu. Deixa eu ver quem crê nessa palavra, pode adorar comigo. Ela para subir de calabaia, aonde a presença está, ali a provisão de Deus. Eita glória! É por isso que o salmista escreveu dizendo: fui moço, pastor, hoje sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência
restaurar, mas Deus cuida de você. A crise pode estar estabelecida, o ímpio vende e o justo vai comprar à vista, porque o Deus que cuida, o Deus da providência, Ele está contigo. A bondade de Deus não deixará faltar no seu celeiro. Quem recebe esta palavra é bom de adorar. Monte de Maná representava a providência de Deus para o seu povo no deserto. A terra não tinha condições de produzir 150 mil de alimentos, 1.000 quilos de alimento por dia, mas o céu tinha para abençoar. O que a terra não pode fazer por você, o céu fará. Aleluia. Eita glória. Aleluia. O segundo utensílio que era inserido dentro da arca era uma pedra com os decálogos, ou os 10 mandamentos. Ora, se a arca representa a presença de Deus, o que representa a tábua com os 10 mandamentos? Isso significa que, para que eu possa atrair a presença de Deus, eu tenho que guardar a sua palavra. Para que a presença de Deus seja manifesta e evidente na minha vida, eu tenho que guardar a sua palavra. Aí nós vamos para a carta que João envia para a igreja de Filadélfia, ou seja, que está em Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que compunha ali a região da Ásia Menor, que foi fundada por ídolo Filadélfio, mas isso aí é um outro contexto. Lá nessa cidade havia uma congregação, e João, na revelação de Deus em Patmos, ele escreve para a igreja que está em Filadélfia dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Para que a bondade de Deus seja manifesta na minha vida, eu preciso guardar e viver a palavra. A pedra com os 10 mandamentos inseridos dentro da arca representa o que atrai a presença. É a palavra do Eterno. O que me faz alvo da bondade de Deus é a palavra. Um dia Jesus falou em um dos seus discursos: aqueles que me amam guardarão a minha palavra. Aleluia. Eu não posso amar Jesus sem amar a sua palavra. Eu não posso seguir Jesus sem guardar a sua palavra. Eu não posso viver as benevolências de Deus para mim se eu não guardar a sua palavra. Terceiro utensílio que havia dentro da arca era o galho ou a vara que floresceu na mão de Arão. O que significa? Deus falou com Moisés e disse: Moisés, você vai levantar o primeiro sacerdote no meio do meu povo. E quem é ele, Senhor? E Deus falou com Moisés: é o seu irmão Arão. Quando Moisés levantou Arão ao sacerdócio, permita-me conjecturar, Moisés reúne todo o povo e ele vai dizer: olha, assim diz o Senhor, para que levantemos no nosso meio um sacerdote. E o povo pergunta a Moisés: quem que Deus designou para ser o nosso sacerdote? Moisés diz: Arão. Quando Moisés diz Arão, o texto diz que o povo se revoltou contra Moisés. Olhavam para Moisés e
dizia: você está levantando Arão a sacerdócio porque é seu parente. Está levantando porque é seu irmão. Aleluia. Os murmuradores estão olhando para Moisés, e Moisés está dizendo: o Eterno me disse. O povo dizia: não cremos, não aceitamos e não queremos. O que o povo fez? Pegaram pedras para apedrejar Moisés. Então Moisés, orientado por Deus, ele escolhe 12 homens entre os filhos de Israel. Pega esses 12 homens, leva ao deserto, e ele diz a eles: cada um de vocês tragam nas vossas mãos um galho seco, uma árvore seca, uma vara seca. Escreve o seu nome, amarra nesse galho, e nós vamos enterrar aqui. Amanhã nós voltaremos aqui. A vara que florescer, esse será o escolhido de Deus para ser sacerdote. Eita glória! Como Deus vela pela sua palavra. Como Deus não volta atrás quando Ele designa algo na vida de alguém. Como Deus não desampara o justo. No dia seguinte volta Moisés com os 12 homens lá. O primeiro murmurador, quando ele desenterra a vara que ele escreve o seu nome, ela está seca. Porque o murmurador, ele é comparado ao galho seco. Por quê? Não produz. Me perdoe pela sinceridade que o Espírito Santo está me mandando dizer isso aqui. O murmurador, ele não produz e não quer que os outros produzem também. Por quê? Ele é assim: eu não vou para o culto. Se eu fosse você, não iria também. Eu não vou. Se eu fosse você, não iria. Eu não vou fazer. Se eu fosse você, não faria. Ele quer influenciar. Aí não produz, não cresce, não é abençoado, não vive o sobrenatural de Deus. Aí fica assim: eu vou sair daqui e vou para tal igreja, porque o problema está na igreja. Eu não estou sendo abençoado, eu vou sair daqui. O problema está no pastor. Não. Sabe qual é o problema? O problema está na língua. O segundo murmurador, ele vai lá. Quando ele desenterra o galho, está seco. Aí lá vai Arão. Quando ele desenterra o galho que lhe trazia o seu nome, ele não apenas floresceu, mas ele parecia um buquê na mão de Arão. Era Deus dizendo: fui eu que escolhi, fui eu que chamei, fui eu que levantei. E quando Deus te escolheu, Deus não pediu a opinião de A, Deus não pediu a opinião de B. Deus não chegou para alguém e disse assim: o que você acha de eu levantar fulano? O que... Não. Deus te escolheu. A vara de Arão representa a confirmação de Deus, o chamado no ministério de Arão. Então, se a vara de Arão representa a confirmação do chamado e o ministério de Deus na vida de Arão, significa que a presença de Deus trarão sinais evidentes na sua vida. E quem não creu no seu chamado, quem não creu na sua história, eu não estava aqui há 12 anos atrás, eu não conhecia os pastores há 12 anos atrás, mas o Espírito Santo insere isso no meu coração. Há 12 anos atrás alguém orou e disse: não vai para frente, é só mais uma igreja, logo para, logo fecha. Mas Deus fez essa obra florescer. Eita glória! Eu tenho a certeza
parte para o domingo. Pode ser, meu pastor. Para não excedermos o horário. No domingo a gente continua. Nós vamos ser aqui. A presença de Deus está tão forte. Eu não sei como que está aí embaixo, irmãos, mas a presença de Deus está tão forte nessa tribuna. Meu corpo está tremendo aqui. A vontade é de sair correndo aqui, dizendo: Jesus é bom, Jesus é bom. Quem já sentiu a presença de Deus aí embaixo? E eu vou encerrar aqui. O que significa a palavra bondade? O que é a bondade? A bondade é o quinto. A bondade é a quinta manifestação do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Olha aí, olha aí. Ele vai falar acerca das obras da carne. E logo depois ele vai falar acerca do fruto do Espírito. Meu Deus, isso é coisa linda. Meu Deus. E ele vai falar que o fruto do Espírito é bondade, benignidade, benevolência, longanimidade. Mas eu não vou entrar no mérito aqui. A bondade é a quinta manifestação do fruto do Espírito. Meu Deus. O que é a bondade? O que é ser bom ou ser alvo da bondade? A bondade nada mais é do que a essência de Deus inserida em nós. Olha aí. Glória a Deus. Manda aí. Que é pacífico. A bondade é se compadecer, é cuidar, é servir, sem visar nada em troca. A bondade não se resume em eu ser bom só com as pessoas que estão ao meu redor, só com quem eu conheço, só com quem me faz bem, ou quem faz parte da minha vida cotidiana. A bondade é olhar para Jesus e olhar para o pecador e tentar sentir o que Jesus sentiria ao olhar para aquela pessoa. Não é olhar para o viciado e dizer: não vou chegar perto, não vou abraçar, não vou tocar, não vou falar. Por inúmeras vezes, Mateus, Marcos, Lucas, João vai dizer que quando Jesus se deparava com os necessitados, Jesus sentia por eles compaixão. E se a natureza de Cristo está inserida em mim, e eu sou alvo do amor de Cristo, eu tenho que carregar isso dentro da minha alma. Porque a bondade é a quinta manifestação do fruto do Espírito. Observa que Paulo fala sobre bondade, benignidade, benevolência, temperança e mansidão. Só que Paulo ele fala o fruto do Espírito, só que ele dá 5 características. Aí parece que a conta não fecha, porque o fruto Paulo fala no singular, só que ele cita 5 essências. Meu Deus. Olha aí. Não seria então os frutos? Mas por que Paulo fala o fruto? Só para encerrar, o que Paulo está querendo dizer é mais ou menos assim: é você pegar uma mexerica, você vai descascar ela, você vai se deparar com vários gomos, mas é um único fruto. Espírito Santo, oh glória! Paulo está dizendo: o Espírito é um só, mas a essência, a manifestação, a benevolência dele tem as suas características. A bondade é ser compassivo, bondade é cuidar, bondade é amar, bondade é se compadecer, bondade é servir, independente de cor, raça, tribo, religião. Bondade é estar pronto a abraçar
porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Essa é a porção desta noite. Domingo que vem a gente chega em Crônicas. Nós paramos em Êxodo. Domingo a gente chega em Crônicas. Eu quero encerrar nesta noite. Eu convido você a levantar sua mão comigo. Só esse ato. Aleluia. Às vezes nós reclamamos tanto. A gente acorda de manhã, a gente acorda mal-humorado porque tem que trabalhar, a gente está cansado, a gente queria dormir mais, a gente acorda reclamando. E enquanto isso, você vai entrar lá no site, tem 200 currículos para entrar na sua vaga. E a gente está reclamando porque tem que trabalhar. Meu Deus, me ensina, gente. A gente está reclamando porque o café está R$40. Só que você está comprando o café. A gente está reclamando porque o combustível, a gasolina está R$6. Só que o seu carro está com mais de meio tanque.